Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel de Máquinas Hidráulicas, tá? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre turbinas na aula de hoje, tá? Então a gente vai falar sobre os tipos de turbina, classificação. Vamos falar também sobre a lei de semelhança para turbina e velocidade específica, tá? Vocês vão ver que é o mesmo que a gente utilizou ali para bombas, né, na parte de lei de semelhança, é quase equivalente ao que a gente utiliza para turbina, com exceção do coeficiente de carga útil lá, né? Bom, então a turbina, para quem não se recorda ali da primeira aula que a gente teve das classificações das máquinas de fluxo, elas são máquinas que elas diminuem o nível energético do fluido, tá? Elas diminuem o nível energético do fluido. Como? Extraindo a energia do fluido, né? Então aproveita a energia do fluido para fazer o eixo da turbina girar e gerar com isso energia mecânica. Então extrai-se a energia do fluido, portanto é considerado uma máquina geradora, tá? Comparando com a bomba, o que a gente pode falar sobre a turbina? Que elas normalmente são mais eficientes, né? Normalmente, né? Não como via de regra. Por quê? Porque elas operam em velocidades angulares menores, tá? Isso acarreta numa menor perda de viscosidade e tensão de cisalhamento, né? Não sei se vocês recordam lá de mecânica dos fluidos, mas a gente tem um cisalhamento na parede das tubulações, né? E de demais equipamentos que geram uma perda de carga, né? Ou seja, ocasionam uma perda de energia do fluido, tá? Então, como a velocidade angular das superfícies são menores, a gente tem uma influência menor do atrito, tá? Além disso, ela opera entre pequenos intervalos de vazão. Então possibilita o que? O engenheiro trabalhar bem próximo do ponto de operação de máxima eficiência. Diferentemente da bomba, que normalmente a gente pode ter uma grande e vasta amplitude de capacidades, né? Bom, em termos de fluido de trabalho, a gente pode ter turbinas de água, que é a que a gente vai estudar mais aqui nesse slide. A gente pode ter turbinas eólicas, turbinas a vapor e turbinas a gás, tá? A vapor e a gás vocês viram, né, um pouco lá em termodinâmica, tá? Então a nossa concentração vai ser nas hidráulicas, tá? Bom, como as turbinas são classificadas, tá, pessoal? A gente tem essa classificação aqui bem parecida do que a gente tinha ali com as bombas, né? A gente tinha as bombas de deslocamento positivo e as bombas dinâmicas, né? Então as turbinas a gente também tem as turbinas dinâmicas e as turbinas por deslocamento positivo, tá? Entretanto, essas turbinas por deslocamento positivo, elas não são empregadas para geração de energia, tá? Normalmente elas são utilizadas para medir a vazão ou volume de escoamento, que é o que a gente tem aqui na figura da direita, tá? Então, eu não sei como é hoje em dia, né? Mas antigamente aqueles medidores do tanto de água que entra ali na casa de vocês, ele era medido por meio dessa turbina de deslocamento positivo, né? Então ela ficava rotacionando e girando, né? Essa bolinha aqui que seria a nossa turbina. Acoplada a ela eu tenho um eixo, né? Esse eixo transmite o movimento para outro eixo, que vai o quê? Aumentando ali o que? O metro cúbico que vai sendo inserido na sua casa, tá? Aqui tem alguns vídeos para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, tá? Mas como não é o foco principal da aula, eu sugiro que vocês entrem aí posteriormente, né, a partir do slide que eu estou passando para vocês. As turbinas que realmente importam, né, digamos assim, em termos de geração de energia, são as dinâmicas, que são classificadas por impulso e por reação, tá? Por impulso, por quê? Porque ela vai aproveitar a quantidade de movimento da água, né, que é o caso da turbina Pelton, e por reação, por quê? Porque, digamos assim, a geração de energia vai ser por meio da reação do que? Do movimento relativo entre a água
e as pás da turbina, tá? A turbina por impulso, pessoal, o padrão que a gente tem é a turbina Pelton, tá? Então, como ela funciona? Eu já até mostrei em algumas aulas anteriores. A gente tem um escoamento, né, de água num duto, né, num tubo. Esse escoamento ele passa por um bocal que faz com que essa velocidade da água se acelere. Quando essa água sai, ela bate como se fosse numa concha, né? E essa concha ela está fixa numa roda, né? Que por sua vez faz com que a roda gire e que gere energia, tá? Essa concha, pessoal, é o divisor, tá? E esse divisor, ele faz o quê? A água bate nele e ele escoa. O formato dele aqui foi até baseado na narina de uma vaca. Ela escoa para as laterais, né? Para quê? Para não atrapalhar o movimento da turbina, tá? Então aqui são algumas fotos, né, de turbinas Pelton, né? Essa figura que a gente consegue visualizar com clareza, né, aquele divisor que eu comentei com vocês, né? E analisar o que acontece com a água quando ela bate, né? Pode perceber, ó, que ela funciona como uma concha. Então ela bate na região superior e ela é o que? Redirecionada para as laterais da concha, tá? Aqui tem um vídeo, pessoal, que eu separei para a gente visualizar isso um pouquinho melhor, tá? É uma simulação, aí ó, tá vendo? No qual a gente consegue ver claramente que a água ela é direcionada para a lateral desse divisor, né? Conforme ela bate nele, tá? Ó que legal. E aqui nesse gráfico da direita a gente consegue visualizar, né, a velocidade, né, que ela vai caindo bastante conforme bate ali na água, tá? Aqui a gente tem uma turbina da Voith, tá? Turbina Pelton também. A gente vai conseguir enxergar com mais detalhes aí na prática como são montadas essas turbinas, tá? Mas normalmente o que ocorre? A gente tem diversos bocais, ó, tá vendo? Que são regulados pela abertura ou fechamento dessa agulha aqui na ponta, né? A gente chama até de agulha mesmo. Então, conforme eu aumento o buraco da agulha, a velocidade da minha turbina aumenta. Conforme aí, ó, pode perceber que é o que ele está fazendo agora. Desde que ele aumenta a abertura, consequentemente aumenta a vazão e consequentemente aumenta o torque ali, né? E o trabalho mecânico gerado na turbina. Se eu fechar essa agulha, a turbina para. Então veja que pela vazão ali por esse bocal, eu consigo controlar a velocidade de rotação da turbina, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, pessoal, eu não vou entrar em muitos detalhes em como a gente consegue estimar o trabalho de eixo, tá? Mas o que vale vocês entenderem é que o que gera o torque no eixo ali da turbina vai ser o que? A variação da quantidade de momento angular, né? Ou seja, essa é a diferença aqui, né, entre R2 e a velocidade. O R2 seria a velocidade de saída, tá, pessoal? Então seria o R2 V2 na tangente e o R1 e o V1 na tangente, tá? O 1 sendo entrada e o 2 é saída, tá? E aí tem uma série de considerações aqui, mas o que vale, quem quiser se interessar depois, é que aqui eles fazem uma jogada entre a velocidade absoluta e a velocidade relativa, tá? Por quê? Porque pensem que a nossa roda ela vai girando, né? A turbina ela vai girando. Então, na verdade,
a velocidade absoluta, né? Se a gente analisar, vai ser o que? A velocidade do jato d'água menos a velocidade na qual a turbina está girando, né? Tá? Que é o que a gente tem aqui. E ela é que é a velocidade tangencial, tá? Aqui tem uma prova de como se chega tanto na velocidade tangencial a partir do que? Da velocidade da água, né, que vocês analisarem, que é o VJ, né, velocidade sendo incidida, a rotação da nossa turbina e esse ângulo beta, né, que seria esse ângulo aqui entre o separador, né, a horizontal, né, e o que? A saída da água, tá? Então esse beta ele influencia na velocidade tangencial, tá? De tal forma que, ó, a potência de eixo ela vai variar de acordo com o quê? Com a velocidade de entrada da água, a rotação da turbina e o cosseno desse ângulo beta, tá? Analisando essa expressão aqui, pessoal, a gente pode analisar que quando o meu beta for 180, a potência de eixo é máxima. Entretanto, na prática, isso não convém, pessoal. Porque se eu tiver um beta de 180, vocês concordam que o fluxo de água ele vai bater e vai voltar na mesma direção? Isso, o que aconteceria? Obstruiria, né, ou dificultaria a chegada de água no separador e, consequentemente, a energia para gerar a turbina Pelton. Então, por mais que as fórmulas nos digam que o beta tem que ser 180, na prática não é viável utilizar isso, tá? De tal forma que na prática se utiliza normalmente o beta de 160 a 165 graus, tá? Beleza. Então, pessoal, quais são as vantagens e desvantagens dessa turbina, tá? Então, ó, a velocidade ideal ela ocorre quando com essa expressãozinha aqui, ó, quando a velocidade tangencial da turbina, que é o R ômega, é igual à velocidade da água dividido por 2, tá? Tem um jeito de provar isso, tá? Ela é uma turbina indicada para altas cargas. Então, quando eu quero altas cargas, ela é bastante indicada. A eficiência dela pode chegar a 90%. Entretanto, a gente tem diversas perdas, principalmente ligadas à parte o quê? De atrito mecânico e arrasto aerodinâmico nas pás, né? Vocês viram aí com o Plínio, né? Eu tenho uma inércia para movimentar isso, né? Eu tenho uma resistência do ar que resiste ao movimento das pás, tá? Além da falta de alinhamento, tá? E o interessante é que a gente consegue controlar também a velocidade de rotação da turbina pela vazão do jato, né? Ou pela velocidade do jato. Bom, pessoal, turbinas por reação, tá? As turbinas por reação, pessoal, o que acontece? Eu tenho pás fixas e ajustáveis e giratórias, que são denominadas pás de rotor, tá? Então eu vou ter três tipos de pá: a fixa, a ajustável e a giratória, tá? As fixas, pessoal, elas induzem o escoamento, que são essas aqui, ó, cinza sem um pontinho no meio. Então elas direcionam o fluxo do escoamento. A ajustável, pessoal, o que acontece? Você consegue aumentar ou diminuir o ângulo de abertura. A gente vai ver isso depois. Para quê, professor? Para simplesmente você conseguir o quê? Aumentar ou diminuir o fluxo, pessoal. Veja que se eu coloco elas deitadas, elas fecham e eu não tenho fluxo de escoamento pelo rotor da turbina. Agora, se eu deixar elas abertas, eu vou aumentar o fluxo, tá? E eu tenho as pás do rotor, né? Que é igual as pás que eu tinha lá na bomba. Não que sejam iguais, mas tem o mesmo intuito, né? De direcionamento do fluxo de escoamento para que eu consiga gerar energia, tá? Então, novamente, essa entrada na turbina é feita por uma voluta, ou seja, um sistema de caracol,
de tal forma que ele vai o que? Aumentando para que o que? Eu aumente a pressão de entrada do fluido. Se eu aumentar a pressão de entrada, eu consigo gerar mais energia. Tá? Conforme o fluido passa pelas pás do rotor e faz com que o rotor gire, eu gero energia. Tá? É basicamente o que eu tenho aqui. Tá? Então, o que é interessante? Ela ter esse ajuste, né, nas aletas, você que controla. Normalmente eu tenho um número de pás de rotor menor do que essas aletas ou pás fixas, e normalmente o número de aletas fixas e ajustáveis são iguais, tá? É o que normalmente é adotado. Bom, entre as turbinas de reações a gente tem vários tipos, tá, pessoal? A gente tem a turbina Francis, a de propulsor e a Kaplan, tá? A Francis e a de propulsor, pessoal, normalmente a gente utiliza o quê? Quando a gente tem um escoamento ou misto ou na radial, né? Ó. Por exemplo, a gente pode notar aqui, ó, que as figuras A e C... Ah, desculpa, pessoal, aqui tá até errado, ó. Ah, não, tá certo. Desculpa, na figura A eu tenho radial. Na B e na C eu tenho a mista, ó, pode ver que ela entra, né, ó, a setinha ela tá inclinadinha. E na D eu tenho uma axial, tá? O que diferencia a turbina Francis da turbina propulsor? Essa parte aqui em cima, tá, pessoal? Então o que acontece? Na turbina Francis, né, a cobertura da turbina ela gira junto com o rotor. Então é como se eu tivesse uma peça fundida e isso aqui vai girando, né? Na turbina com propulsor, eu tenho um cubo aqui na forma superior, de tal forma que só gire a parte interna, tá? Então, essa é a diferença entre a Francis e a propulsor. O propulsor só gira as pás nessa parte aqui interna, porque eu tenho um cubo, né, aqui na parte de cima. Enquanto na Francis eu giro tudo, tá? As turbinas Francis, pessoal, elas são basicamente as bombas centrífugas ao contrário. E elas apresentam um rendimento entre 90% e 95% e uma carga intermediária. Como assim carga intermediária? Elas representam uma carga um pouco menor do que a Pelton, que a gente viu, e um pouco maior do que a Kaplan, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Para vocês entenderem melhor essa parte de pás, fixas e aquelas ajustáveis, eu trouxe esse videozinho aqui para a gente entender. Tá? Então a gente tem o gerador ligado ao eixo, ligado ao que? O meu rotor da turbina. Tá? Que são as pás do rotor, tá, pessoal? Ó, essas são fixas, tá? Por fora eu coloco uma estrutura que tá vendo que eu tenho como se fosse um eixinho em cada uma das palhetas ou das aletas, que elas sim são ajustáveis e controlam o fluxo de água aqui para dentro do rotor da turbina. Aí, ó, tá vendo? Ó? Assim, ó, eu estou passando uma vazão bem pequenininha, enquanto que na outra, assim, ó, eu consigo passar uma vazão maior. Tá? Então isso é ajustável, eu posso ajustar. Fora ela, eu tenho o que? Uma voluta, que faz com que faz aquele mesmo procedimento da bomba, né? Então é assim, tá, pessoal? Aqui tem uma turbina da Andritz mostrando o que eu comentei com vocês, tá? Então, ó, essa parte azul aqui, ó, é a turbina da Andritz. Tá? Então veja que aqui eu tenho uma válvula, a minha voluta, né, ó. Eu acredito que eu tenha só comentado uma coisa errada para vocês, pessoal. A voluta é o contrário da bomba.
Na bomba eu tenho um aumento da área da seção da voluta, para aumentar a pressão no meu sistema. Na turbina eu tenho uma diminuição da voluta, né, do caracol, para aumentar a velocidade que entra. Por quê? Porque é a velocidade que vai proporcionar o giro na turbina. Aí, pessoal, essa parte aí que ele está marcando são as paletas ou aletas ajustáveis, que eu consigo girar, né, abrir ou fechar. E ali dentro tem as pás do rotor, que são fixas, né, da turbina. Ligado a isso eu tenho meu gerador que vai fazer a produção de energia elétrica, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a turbina Francis, tá? Bom, então aqui tem algumas fotos, né, do rotor da turbina Francis, ó. Ó que bonito, tá? Kaplan, pessoal. Agora vamos para as turbinas Kaplan. As turbinas Kaplan, pessoal, elas são como ventiladores axiais ao contrário, tá? Pode perceber que as pás dela lembram do ventilador, tá? Então elas são ventiladores axiais invertidos, tá? Então como que a gente controla a vazão da turbina Kaplan? Pelas aletas variáveis e pela inclinação das pás, tá? Ela tem um rendimento maior que as turbinas Francis normalmente, né, até 94%. Entretanto, ela é indicada para cargas menores e vazões altas, né? A Francis é o meio termo em termos de carga e a de propulsor ou a Pelton é a mais relevante, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe também um videozinho da turbina Kaplan. Kaplan turbines are suitable for power extraction. Tá, deixa eu... Então, ó, aí, ó, são as pás do rotor da Kaplan, tá? Veja que parece um ventilador, tá? Novamente, eu tenho o que? Aquelas aletas ou paletas de ajuste, né? E a minha voluta, que vai o que? Diminuindo a área da seção para eu aumentar a velocidade da água. Aí, ó. Então ela vai entrando, passa pelas paletas ajustáveis, aletas ajustáveis, e vão escoando por meio da turbina Kaplan, ó, fazendo com que esta gire, tá? Tá? Esse é o rotor, tá, pessoal? Lembra um ventilador, né? Como eu comentei com vocês. Tá vendo essa angulação aqui, pessoal, que ele está mostrando na figura? Isso é uma outra forma de eu conseguir ajustar a vazão que está passando pela Kaplan, tá? Ali está mostrando como é a distribuição de forças, né? Tanto da tangencial como a de arraste, tá? Arraste não, desculpa, é o lift, né? Me fugiu o nome. Sustentação, perdão. Tá? Elas que proporcionam o que? O giro, né? Das pás ali do rotor, tá? Mas vocês vão ver que esse ângulo aí eu consigo alterar, né? Variar, tá? Aí tá falando que é uma turbina axial, né? Controlada pelos guias. Tá vendo a bolinha aí? Tá falando a velocidade, né? Aqui ele está mostrando, pessoal, a velocidade da água e a velocidade tangencial, porque isso aqui está girando, né? O U, né? Só que para onde vai escoar minha água? Ela vai bater e vai vir para cá, né? Ó, na direção W, tá? Qual que é a velocidade absoluta? É o V. Qual que é a velocidade? Como que o V é composto? Pelo U mais o W. Então, por isso que o que? O W, que é a velocidade relativa, é o que? O V menos o 1. Tá?
é essa velocidade W aí que promove a geração de energia, né? Então, ó, tá vendo? Tá vendo que ele mostrou aí? Ele pode o quê? Girar para essa turbina, tá? Se ele gira, deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá. Acho que está mostrando mais para frente. Ó. Se a minha pá ela tá mais deitada, igual aí na questão, o que que acontece? Meu W aumenta, então a minha geração de energia ela vai ser maior, tá? Agora, se eu faço esse movimento aqui, ó, de deixar a pá um pouco mais deitada, eu vou diminuir a minha velocidade relativa, tá vendo? De tal forma que a potência também diminua. Então eu posso controlar tanto pela inclinação aqui das pás, como pela abertura aqui das aletas, tá? Isso que é interessante aí da Kaplan, tá? Então, aqui eles estão falando que as pás normalmente são feitos, né, desse aço ASTM de aço inoxidável, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido sobre os principais tipos de turbina, tá? Eu também tenho uma análise aqui com relação a Kaplan, mas eu também não vou me atentar, mas eu acho que é interessante da gente perceber. A vazão ela está associada à velocidade normal, lembra que a gente tinha discutido? Que a vazão ela está associada à largura da pá, né? Nesse caso aqui na saída, e que a minha velocidade tangencial, tanto na entrada como na saída, ela está relacionada com esses ângulos betas, né? Que são o quê? Os ângulos ali no bordo de ataque e no bordo de fuga do rotor, em relação à normal, tá? Vamos finalizar a teoria. Em termos de leis de semelhança, pessoal, o que a gente tem? Pode notar que eu tenho os mesmos coeficientes do meu exercício anterior, ok? Tá? Não muda nada, praticamente, né? E eu também tenho aquela equação de correção quando eu tenho um modelo, um protótipo de bastante diferença geométrica, tá? Eu continuo tendo como calcular a velocidade específica, só que agora a da turbina ela é diferente da bomba. Por quê? Porque na turbina não importa a carga que é gerada, mas sim a potência. Então eu vou ter o coeficiente de potência dividido pelo coeficiente da carga, tá? E eu também consigo relacionar a velocidade específica da turbina em relação à da bomba, tá? Por meio da eficiência da turbina. E aí também consigo fazer a mesma coisa, pessoal. A partir da velocidade específica da turbina eu consigo estimar qual que seria a mais adequada para eu utilizar, tá? Tá? Então, pessoal, vou gravar um outro vídeo para a gente resolvendo esses exercicinhos aqui que eu comentei com vocês, tá? Obrigado.